Muito boa tarde a todos. Mais um dia de quarentena. Já nem sei mais que dia de quarentena a gente tá. Mais véspera de feriado. Aí pra gente descansar, relaxar um pouco, né? Mudar o foco um pouco da situação. E a gente está aqui para mais uma live hoje para falar de um conteúdo bem bacana, para falar sobre como ajudar as empresas a passarem por esse momento de quarentena, por esse momento de crise, o que a gente pode criar para se reinventar, quais são as soluções que estão disponíveis para os empresários, para a própria população, ir levando essa situação toda para que a gente passe por isso o mais rápido possível. E a minha convidada de hoje é a Joyce Lima. Ela é contadora, tem um escritório de contabilidade, a Contec Contabilidade. E a ideia é que a gente tire algumas dúvidas aqui, a gente fale sobre alguns temas que são coerentes e que são pertinentes nesse momento aqui, para que a gente possa, então, tá tirando as dúvidas de todo mundo que está participando aqui com a gente. Eu vou me posicionar para chamar a Joyce aqui, ela já está com a gente na live. Deixa eu só chamar o pessoal aqui. Vamos aproveitar, fazer alguns convites. Boa. Então vamos lá, vou chamar a minha companheira, Vamos chamar aqui a Joyce para participar com a gente. Pronto. Olá, Muito boa tarde, Joyce. boa tarde. Tudo bem? Já vou, já vou agradecendo muito o seu tempo, sua disponibilidade de estar com a gente, tirando a dúvida desse pessoal aqui sobre vários assuntos que são assuntos do momento, né? Então, seja muito bem-vinda, se apresente, conte para a gente um pouquinho aí da sua trajetória, da sua experiência, para a gente estar tirando a dúvida do pessoal aqui na nossa live. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Joyce. Eu sou a contadora aqui da Contec Contabilidade. Hoje nós trabalhamos aqui com pequenos e médias empresas, que são teoricamente bastante empresa do varejo, né? Que é as que estão sentindo bastante os impactos pelo isolamento social, que estão a maioria dos meus clientes estão fechados. Então, nós estamos muito empenhados em olhar diariamente as atualizações, que não são poucas, né? Para tentar ajudar nortear os nossos clientes a o que fazer nesse cenário completamente atípico, inimaginável por nós, né? Até dias atrás era uma situação inimaginável, né? Então, a luta hoje é refazer planos, né? O que a gente, por exemplo, tudo que eu planejei em dezembro já mudou tudo. Então, eu hoje aqui, junto com meus clientes e com a minha equipe, é ajudar todos os meus clientes e parceiros a como se refazer e se manter diante dessa crise que está assombrando o mundo todo, né? Perfeito, Joyce. Uma das coisas que eu tenho lido bastante nesse momento de agito, né, de coisas diferentes acontecendo nesse momento diferente que a gente está vivenciando é um momento de agir com urgência, mas de certa forma também agir com planejamento, né? Eu tenho que me preparar muito bem para dar os passos, para que eu consiga dar um passo certeiro em meio a tantas incertezas que a gente tem pela frente, né? Exatamente. A ideia é a gente parar, né, e analisar a nossa situação. Falando em empresa, analisar custos, né? Analisar o nosso cenário, quais são nossos custos fixos, o que a gente pode reduzir dos nossos custos fixos para poder ter um ponto de partida. E depois, com essa análise na mão, conseguir pensar e conseguir
encontrar junto aí com a instituição financeira e junto com o seu próprio contador quais são os próximos passos. Mas hoje, ter esses números na mão que a gente sempre prega, vamos analisar custo, vamos controlar isso, vamos fazer um fluxo de caixa. E isso hoje é o que todo mundo precisa, né? Ter esse número na mão para saber o que pode fazer, por quanto tempo aguenta, né? Na maioria dos casos, sem entrada de receita, né? Então, ter esse custo na mão e conseguir olhar esse custo, conseguir ver o que pode minimizar, né? E, obviamente, Ô, entendendo que a Joyce, gente tem caiu a que sua manter o conexão negócio. aqui. Acho que está oscilando bastante. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Eu não te ouço. Ixi, Deixa eu só eu vou. colocar. Eu vou remover aqui você e inserir de novo para a gente começar, senão a gente não vai conseguir conversar. Tá? Um minutinho Ok. só. São os entraves do ao vivo. Então, quem sabe faz ao vivo. E em tempos de quarentena, a internet não tá uma Não coisa aguenta, né? viável. Tantos acessos simultâneos. Exato. Então, assim, Joyce, é bem esse ponto que a gente estava comentando, né? De olhar para dentro de casa. Nunca foi tão importante olhar para dentro de casa. É até aquela coisa assim, eu avisei, né? Porque, assim, ao longo dos tempos, contador, consultor, vários especialistas vêm falando para a gente ter uma reserva de caixa, para a gente manter tudo organizado. E nunca, assim, acho que na história, passou a ser tão importante, né? Sempre foi importante, mas agora as pessoas conseguem sentir isso e ter noção do quanto que isso impacta na rotina da empresa delas, né? Nunca foi tão necessário conhecer os nossos próprios números, né? Não Exato. chutar, não imaginar, mas conhecê-los, né? Conhecer. Então, isso hoje faz a diferença. Eu acho que quem tem esses números na mão consegue olhar esse cenário com um pouco mais de tranquilidade, né? Perfeito, perfeito. E esses números são até importantes, né, Joyce? A gente já emendando os assuntos aqui. Esses números são importantes para quem está de olho nas opções que o governo tem tentado trazer para o empresário, para quem está buscando linha de crédito na instituição financeira, em banco. Sem esses números, é quase que ir ao banco, ir à instituição financeira dando um tiro no escuro, né? Porque você não sabe como argumentar, você não tem poder de negociação com o banco. Então, é uma das primeiras lições para se fazer de procurar empréstimo, de procurar algum apoio financeiro, é olhar primeiro para sentar com o contador, fazer a lição de casa, entender a previsão ali futura, para depois, então, buscar alguma linha de crédito que seja coerente com a realidade da empresa, né? O que eu estou orientando aqui os clientes da Contec? Primeiro, analisar o próprio número de dentro de casa. Com esse número na Certo. mão, o que a gente pode enxugar, o que não pode enxugar, tá? Depois disso, a segunda análise é olhando em folha de pagamento, olhando para funcionário, esse número precisa ser, essas decisões precisam ser tomadas junto com o contador, junto com a pessoa que entende. Porque dependendo da decisão que você tomar, demitir, tirar de férias, suspender contrato, então cada decisão, cada tipo de ação a ser tomada tem um reflexo no fluxo de caixa, no desembolso de caixa da empresa. Então, Perfeito. essa análise de o que fazer com a folha, essa análise eu aconselho a sempre tomar com o contador, né? Porque ele vai poder te dizer, te orientar exatamente o que a gente pode fazer e quais das ações terão menos impacto no teu fluxo de caixa hoje. E depois dessas duas ações analisadas, aí sim conversar e aí sim ir até o banco e verificar quais linhas estão disponíveis, né? Então Certo. vamos usar esse gancho e começar a falar das empresas, dos funcionários, né? O que vocês podem fazer, o que Perfeito. pode ser feito com o funcionário. Então, o governo disponibilizou, flexibilizou algumas coisas na questão de trabalho. Então, ele regulamentou o trabalho home office, né? Para quem consegue atuar isso não era regulamentado, então ele soltou uma medida dizendo como pode ser feito, de que maneira pode ser feito o home office para as empresas que for o caso.
ele primeiro disponibilizou as questões de férias. Então, se a gente tem férias, vamos pensar no comércio, né? Que eu acho que é o que mais são, pelo menos é a maioria da minha carteira, comércio. Então, o que a gente fez? Na nossa região, né, o que movimenta mais o mercado é o comércio. Então, ele pode dar férias para os funcionários, para quem tem férias vencidas. Para quem não tem férias vencidas, ele pode já disponibilizar o percentual que tem, as férias proporcionais, e dar isso para o funcionário. E é aquele 1/3 de férias que a gente tem sempre que pagar, assim que a gente coloca o funcionário de férias, pode ser pago até 20 de dezembro. Tá? Então, a gente disponibiliza hoje o valor das férias e 1/3 pode ser pago até 20 de dezembro. Isso é uma coisa que saiu agora para ajudar na questão de fluxo de caixa de empresa. Certo. Ô, Joyce, e até essa questão das férias, me corrija se eu estiver enganado em relação às notícias que eu acompanhei aqui. Mas essa férias também ela não precisa ser paga antecipadamente como era no modelo tradicional, né? Eu posso pagar as férias como se fosse num pagamento. É isso? Ou eu confundi as coisas aqui? O que pode ser prorrogado das férias é 1/3. Então, quando tá o terço de férias, sim, pode ser pago até 20 de dezembro. Tá? Certo. Aí o pagamento das férias em si ele tem que ser pago na saída do funcionário como era de costume. Exatamente. É só a notificação que antes tinha um prazo e agora o prazo que reduziu para 48 horas. Né? A gente consegue notificar os funcionários em 48 horas e esse 1/3 pode ser pago até 20 de dezembro. Perfeito, Tá? Jair. O que mais? Outras coisas. Banco de horas, né? Muitas empresas trabalham com banco de horas e a regra, teoricamente, era o banco de horas, a gente tem 6 meses. Em 6 meses, se a empresa deve, a empresa paga em folha. E se o funcionário deve, desconta-se em folha. E foi flexibilizado para até 18 meses, tá? Então, se a gente colocar, se o funcionário começar a trabalhar menos e ficar devendo lá as horas, tem até 18 meses para que isso seja ajustado entre funcionário e empresa. Obviamente, se tiver uma demissão, uma rescisão, isso tem que ser acertado no ato da rescisão, né? Para casos em que é viável, ele também deixou antecipar feriados, né, nacionais e municipais. Então, ele fica em casa hoje e aí nos feriados ele trabalha. Então, isso pode ser também uma flexibilização para um negócio que couber isso. Uhum. E uma ressalva que só vale feriados que não sejam religiosos, né? Exatamente. Exatamente. Beleza. Antecipação Então, e o que está mais acontecendo hoje, porque o que aconteceu no começo? Quando a gente saiu aquela primeira medida lá, dia 20, 23, que entrou a quarentena, todo mundo deu férias, tá? Deu 15 dias de férias, esperando-se que agora iria se normatizar. E aí não normatizou, o governador estendeu até dia 22, né? Essa quarentena aqui no estado. Durante esse período, o que saiu? Uma outra medida flexibilizando que a empresa pode reduzir jornada de trabalho. Então, ela pode reduzir em 25, 50, 70 e até, se for o caso, suspender o contrato de trabalho do funcionário. Nas reduções, o que acontece? A empresa faz a redução, não pode, o salário do funcionário, a hora de trabalho do funcionário não pode ser diminuída, obviamente, né? Então, ele vai trabalhar menos e o Ministério da Economia vai custear, né? Proporcionalmente ao que ele ganharia de seguro-desemprego para o funcionário. Então, vamos falar de uma redução de 50%. Ele trabalha uma semana toda, 8 horas por dia, ele passa a trabalhar 4 horas por dia. E nós comunicamos o governo, agora precisa comunicar o sindicato também, né? Precisa fazer uma solicitação do sindicato. Então, a empresa comunica, faz um acordo que pode ser individual ou coletivo, né? Com um funcionário, pode reduzir um 50, outro 70, outro suspender. Esse acordo pode ser, né? Tratar de diferentes maneiras para todos os funcionários. E a empresa comunica o sindicato e o Ministério da Economia e o governo vai custear parte desse salário,
que é uma ótima alternativa para comércio fechado, né? Então, Aham. o pessoal deu 15 dias de férias, aí o governo estendeu, e aí a maioria das empresas agora estão suspendendo o contrato, reduzindo ou suspendendo esse contrato de trabalho, tá? Perfeito. Que é um caminho, né, Joyce, para já evitar demissões, né? Porque assim, quando você reduz, a gente conta com esse auxílio do governo e a gente consegue manter, né? Uma coisa que a gente estava conversando até com a Patrícia do Sebrae na última live que a gente fez, que a grande questão é, a gente treinou funcionário, você preparou, você tem uma equipe hoje capacitada para operar dentro da sua empresa, e não faz sentido você cortar agora para o momento que ele é passageiro. Você tem que dispensar uma mão de obra qualificada agora, e essa é uma grande alternativa, igual você falou, principalmente para o comércio, onde a gente tem uma incerteza ali de quando vai voltar a funcionar, ao invés de dispensar, tem que ter equipes para fazer essa rescisão, né, que a gente tem multa por de FTS, tem que pagar todos os encargos que estão a vencer ali. Então, ao invés de a gente fazer uma demissão, eu posso acionar uma redução ou até a suspensão do trabalho, né? Exatamente. A medida é para garantir empregos, né? Então, é uma alternativa nesse momento de incerteza para que as empresas consigam garantir o emprego. E uma das medidas é, se eu suspendo o contrato ou reduzo, o funcionário vai ter a garantia do emprego do prazo máximo que eu tiver usufruindo esse benefício. Então, Legal. se eu optar em suspender o contrato de trabalho por até 60 dias, que é o prazo do limite máximo hoje na MP, ele tem garantia dos 2 meses que ele vai estar suspenso e mais 2 meses à frente, que é a garantia que eu tenho que dar de empregabilidade para esse funcionário. Tá? Perfeito. E se por um acaso, depois desses 2 meses, ele for mandado embora, o benefício que ele está recebendo agora não impacta. Eu venho recebendo muitas dúvidas dos clientes. Ah, mas se eu tiver que mesmo assim demiti-lo, ele vai receber menos uma parcela do seguro-desemprego, caso isso ocorra? Não. São benefícios distintos. Terá a Legal. suspensão do contrato, mas se mesmo assim não tiver jeito, tiver que demitir, os direitos dele de seguro-desemprego vão estar garantidos nas normativas já tratativas atuais. Perfeito. É um cuidado com as pessoas que estão envolvidas, né? Exatamente, porque trocar de funcionário, substituir funcionário custa muito, né? Custa muito. Então, uma ótima, eu achei até uma ótima medida para que as empresas estão usando, principalmente os meus clientes estão usando ela como alternativa para garantir esses empregos nesse período em que só existe emprego, só existe empregabilidade quando tem empresa, quando tem emprego, né? Então, eu acho que Exato. foi uma ótima alternativa do governo aí para as empresas. E ainda, além dessas alternativas, para quem precisa estar operando e está com problema de fluxo de caixa, o governo também liberou aquelas linhas para financiar a folha também, né, Joyce? Exatamente. Liberou linha de financiamento de até 2 meses de folha de pagamento por funcionário. Existe nessa liberação, é uma taxa muito boa. Eu acho que ele está liberando a 3,75, mas quando a gente olha, a gente entra no BNDES, olha as taxas do BNDES, a gente tem que entender que a taxa, o BNDES disponibiliza uma taxa e o banco que vai operar isso acresce a taxa dele, tá? Entendi. Então, por exemplo, nessa de financiamento aí, ele liberou a 3,75, mas 3 instituições que eu consultei para clientes meus estão fazendo a 4,2. Então, né, acrescendo o percentual, que ainda é um ótimo percentual, 4,72 ao ano, né? 4,2 ao ano. Com carência de 6 meses, até 30 meses para pagar, mas até 2 salários mínimos e por 2 meses, né? E aí tem um limite também de faturamento. Você tem que ter um faturamento de 360 mil a 10 milhões, né? Tem que ter um faturamento contábil desse período. Esse é um critério para poder conseguir. Se você fatura menos, você não tem direito a essa linha. Essa linha de crédito, não. Tem outras Sim. linhas de crédito que são de capitais de giro, que não são essas, não é nessa taxa tão boa, mas são taxas atrativas. Mas o que eu digo, tem que falar diretamente
No BNDES, quando a gente entra lá, eles colocam uma taxa, mas tem que verificar a tratativa que o banco vai fazer, né? Perfeito. Os bancos estão, Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil, estão dispostos a liberar essa linha, porque para o banco ele não tem muita, ele não perde muito, né? Porque o dinheiro vem do BNDES, né? Então ele vai liberar esse dinheiro com mais facilidade, né? Para os pequenos empresários e mais rapidamente, porque o BNDES é uma linha mais barata, mas é uma linha que é um pouco mais morosa, demora um pouco mais para sair. Então a ideia é que ela saia com mais rapidez. Perfeito. Ô, Joyce, e para o empresário, para ele sobreviver, além das linhas voltadas para a gente garantir a empregabilidade, existem outras linhas que o governo está disponibilizando nesse momento para que as empresas continuem operando? Existem alguns recursos financeiros para a gente conseguir seguir em frente? Então, para a empresa, o que ele fez? Ele, para fluxo de caixa, né? A primeira medida que ele fez foi, ele fez adiamento dos pagamentos dos impostos, né? E Ótimo. ajuda bastante o fluxo de caixa da empresa. Então, para as empresas do Simples Nacional, os impostos de março, abril e maio foram prorrogados a parte federal para outubro, novembro e dezembro. Então, desafoga a empresa nesse momento de que os recursos financeiros estão entrando em menor quantidade. Dentro do Simples Nacional também, ISS, ICMS, a prorrogação foi por 3 meses, tá? Legal. O FGTS também, agora de março e abril e maio, a Caixa e o governo fez a gente fazer uma opção por parcelamento, por exemplo. Então, agora no FGTS de março, a gente mandou opção optando pelo parcelamento. E ele será prorrogado até em 6 vezes em junho, julho, agosto, setembro até dezembro, em 6 vezes a partir de julho, né? Legal. Então, são medidas que desafogam o fluxo de caixa das empresas, né? Nesse momento em que os recursos estão mais escassos e ajuda o empresário, tá? Ajuda bastante o empresário. Sim. E até voltando àquilo que a gente falou no começo, né, Joyce? É super importante, antes de procurar esse tipo de recurso, sentar com o contador e analisar a projeção financeira futura. Porque também a gente está empurrando o imposto para frente, lá na frente ele vai vencer. Então a empresa ela precisa ter um planejamento muito sólido de entender que uma hora ela vai ter que pagar essa dívida, para também não se endividar lá na frente, né? Exatamente. O que precisa ser feito é a sua capacidade financeira, né? A gente sempre fala de capacidade financeira. Então, o imposto foi prorrogado, ele não foi anulado, a gente continua devendo o imposto. E a gente está postergando o imposto para uma época em que a gente tem despesas com 13º, em que para a empresa, teoricamente, os custos são maiores. E a gente volta naquela primeira conversa nossa. Por isso que é importante ter esses números na mão. Por isso que é importante o empresário sentar com calma, analisar, colocar numa planilha todos os custos que tem, todos os gastos, verificar o que pode ser reduzido, porque é o momento em que todos nós precisamos fazer isso. Os nossos consumos, o que a gente consumia, o modo de consumir mudou, né? Então é um momento que todo mundo precisa pensar e olhar para dentro e verificar, porque mesmo prorrogando, isso vai ter que ser pago no momento, né? Obviamente vai ser um momento que vai ter mais, que vai ter recursos entrando normalmente, que a gente espera, mas para aquele empresário que tem os ganhos mínimos e que não tem muita folga em fluxo de caixa, isso a gente só estaria adiando um problema, né? Por isso, a importância de analisar os números com calma, verificar o que a gente pode reduzir, o que não pode, o que pode melhorar, né? Quais custos a gente pode eliminar, quais custos a gente precisa, né? É a hora de fazer um raio-x, né? É um momento de análise. E nesse momento, a figura do contador ajuda muito, né? Porque ele tem visão sistêmica do negócio todo, né? E ele consegue ajudar o empresário a olhar isso com mais cuidado, com mais cautela e com mais
né, certeza na tomada de decisão. Não é só ir no banco, não é só prorrogar imposto, é entender se a gente tem capacidade financeira para pagar isso na frente, porque senão a gente vai estar adiando um problema mesmo. Exatamente, vai empurrando. Ô, Jorge, Exatamente. além de empresários, a gente tem bastante gente que é funcionário que está assistindo a live com a gente, que acompanha depois que fica disponível aqui. Além dos recursos para as empresas, o governo também disponibilizou alguns auxílios para quem é MEI e para o próprio colaborador, né? Então, eles liberou agora recente, que é o Corona Voucher lá, né, que foi É, autorizado, o auxílio emergencial, e liberou também agora, recente, foi o saque do FGTS, né? É exatamente. uma maneira também de dar aquela respirada. Exatamente. Na suspensão ou na redução de contrato de trabalho, a parte do governo não vai ser custeada na totalidade do que o funcionário ganha na carteira, né? Vai ter Uhum. uma defasagem aí. E a gente tem as nossas contas fixas, né? Todas as contas. Então, pensando nisso, ele vai disponibilizar o saque do FGTS, né, para contas ativas e inativas. E também o auxílio emergencial. O auxílio emergencial não vai ser todas as categorias de pessoas que têm direito a ela, né? Quem está empregado, por exemplo, e tiver com contrato suspenso ou reduzido, não tem direito. É mais para esse trabalhador informal, para quem paga autônomo, para quem tem a MEI, né? E essas outras demandas que já tem auxílio do governo nessas outras categorias. Mas mesmo para quem está desempregado, mas mesmo essas pessoas têm uns critérios a ser seguidos. Né? Tem muito cliente que me liga e fala: eu tenho direito eu tenho uma MEI, eu estou fechado, eu tenho mais de 18 anos e eu vou receber auxílio emergencial? Eu falo: depende. Lá em 2018, você teve uma renda bruta maior que 28.559,70? Se teve, não tem o direito, vai ser negado, tá? Então tem uma série de pontos que a gente precisa atender, precisa estar dentro para receber esse auxílio, né? Legal. E eu montei aqui para os meus clientes, né? Até te enviei antes da gente É começar a interessante live. explicar para o pessoal. Quem tem direito, quais são os requisitos que precisa aprender, né, atender, e passo a passo de como entrar no site ou baixar o aplicativo e preencher isso, né? Eu montei um passo a passo para meus clientes e você pode disponibilizar para quem solicitar, né? Quem está solicitando aqui pode mandar inbox aqui depois, pode mandar no aviãozinho que a gente vai estar mandando o que a Joyce preparou. E é super importante salientar que nesse momento que a gente está passando, a gente tem um volume muito grande de fake news. Eu até estava vendo ontem várias matérias que já, antes mesmo de lançar o aplicativo, já tinha assim, uma série de aplicativos falsos que estavam ali pegando informações das pessoas, levando as pessoas a algum erro. É super importante que quem for acessar, quem for fazer o cadastro pelo aplicativo, olhe se o aplicativo ele foi desenvolvido pela Caixa, ele aparece lá, olha, Exatamente. desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, para não clicar em nenhum outro aplicativo que não seja esse oficial. Exatamente. Tem que tomar esse cuidado, porque em momentos como esse, tem muita gente querendo ganhar vantagem, né? Em cima do desespero das pessoas. Exatamente. Muito de que as pessoas estão fragilizadas, né? E tem pessoas de má fé aí tirando proveito desse tipo de situação. Então, vale o alerta ali de sempre que forem acessar algum aplicativo do governo, verifiquem se ele foi desenvolvido pelo governo ou se ele é, no caso, aí, esse da Caixa Econômica Federal. É uma super dica que a gente dá. Ô, Joyce, tem mais algum ponto que você gostaria de deixar para os nossos, os nossos telespectadores aqui da live, né? O pessoal que está assistindo com a gente? O que eles podem fazer, o que você recomenda para esses próximos meses. A gente tem uma projeção de quarentena aí para os próximos 15 a 30 dias ainda, e a gente tem uma previsão que esse momento delicado ele deva durar ainda até setembro, né? A gente está passando por um momento, a gente deve fazer um ciclo de quarentena agora, mas a situação financeira, a situação econômica, ela só deve se estabilizar no segundo semestre. Então, na sua expertise, na sua experiência, o que a gente pode deixar de dicas para quem está nos assistindo? O que eu posso dizer para todo mundo é o seguinte: as coisas estão mudando muito rapidamente.
Então, as decisões que nós tomamos hoje têm que ser reavaliadas todos os dias. Então, se a gente trilhar um caminho hoje, pode ser que na semana que vem ele tenha que ser revisto, porque as coisas estão acontecendo e mudando muito rapidamente. Então, Legal. tenha os números da sua empresa, os números dos teus custos todos na mão, fale com o contador, converse com ele os melhores caminhos, mas essas decisões têm que ser revistas. A gente não pode tomar uma decisão. A decisão que eu tomo hoje no escritório é diferente da que eu tomei a semana passada. E amanhã pode vir outra medida que eu posso mudar a maneira de pensar. Então, o que eu tenho para dizer é: está mudando muito rápido e a gente não pode engessar uma ideia. A gente tem que olhar o que está acontecendo e refazer esse trilho até que diariamente, tá? Então, hoje, a gente está trabalhando muito no delivery, vendas pela internet, né? Então, eu acredito muito que a maneira de consumir depois dessa pandemia vai mudar para todo mundo, né? Todo mundo que tinha meio que um receio de entrar para o digital, de receber as coisas digitalmente, tá olhando isso de outra maneira. Então, essas coisas estão mudando. Então, essas mudanças que a gente tinha de projeção, das pessoas irem para o digital, que eu imaginava que ia demorar uns 3 anos, mudou. Tá todo mundo aceitando, todo mundo querendo receber as coisas por e-mail, todo mundo acessando aplicativo. Então, as coisas estão mudando muito rapidamente. Então, também, a gente não pode tomar uma decisão hoje e esperar até setembro com a mesma ideia. Ela tem que ser revista meio que quase que diariamente, semanalmente, porque as coisas estão mudando muito rapidamente, né? Ontem, eu recebi de um colega que o Ministério da Saúde disse que vai começar a flexibilizar para cidades em que o sistema de saúde não está ocupado mais 50%, a abertura, né? Meio que aos poucos das coisas. Então, a decisão que eu estou tomando ontem, que eu tomei ontem com um cliente de suspender contrato, pode ser que amanhã mude. Porque se voltar atrás, entendeu? Então, as coisas estão acontecendo muito rapidamente. Vamos rever diariamente, vamos analisar, vamos pensar, vamos falar com o contador, né? Vamos ver nosso número, mas traçar um caminho hoje e fixar nele, eu acho que é difícil, né? Porque as informações estão mudando e os fatos estão... De manhã é uma coisa, à tarde já é outra, Muito né? rápido. Eu vou aproveitar para abrir para perguntas aqui e até complemento. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal, fique à vontade de mandar aqui na caixinha aqui embaixo. E até validando isso que você acabou de falar, Joyce, a gente vem abordando desde a primeira live que a gente está fazendo aqui pela cooperativa, que as empresas e as pessoas que entraram, né, nessa quarentena, que há 20 dias atrás, entraram com o pensamento em não mudarem ele ao longo desse período que a gente está aqui em isolamento, que a gente está em home office, quem entrou em não mudar está fadado ao fracasso, porque assim, a gente está numa situação, igual você falou, de muita mudança, uma mudança constante, a mudança de consumo mudou, os comportamentos, a percepção que o consumidor tem da marca mudou nesse período também. A gente tem batido muito na tecla aqui na agência de que é tempo de se aproximar, é tempo de ter empatia, é tempo de estar ao lado do consumidor, mesmo estando distante. Então, assim, as empresas que não mudarem a forma de enxergar o mercado, a forma de enxergar as possibilidades, ela vai sofrer muito mais ou está fadada a entrar numa falência, a não se adaptar às mudanças que vêm pela frente, né? O mundo inteiro está mudando. Exatamente. Eu não tenho dúvidas disso. É o que eu digo, é isso que a gente vem querendo, né? A gente já conversa há muito tempo, né? Desde do Mastermind do ano passado, de ir para o digital, e muita gente tinha receio, mas as pessoas não acessam, muda em 20 dias, né? Em 20 dias acontece uma coisa e todo mundo passa a ser digital, todo mundo passa a aceitar tudo digitalmente, todo mundo passa a comprar online. Então, a mudança está aí e a gente não pode só cruzar o braço, esperar passar e achar que no final disso o mundo vai ser o mesmo. O mundo não é mais o mesmo. Já Mudou. não é. Não é mais, mudou. A maneira de consumir, essa questão de comprar do local, de comprar do próximo, está muito em evidência hoje, muito forte, né? Todo mundo fazendo campanha, compre do restaurante pequeno do lado da sua casa, né? Compre
do mercadinho perto da sua casa. Então, essa mensagem é muito forte hoje, né? O que não era 20 dias atrás, né? Então, é isso que você disse mesmo. Quem não entender isso vai estar fadado ao fracasso de fato. Perfeito. Joyce, o pessoal não mandou pergunta, então a gente vai encerrar É, por aqui. Eu agradeço muito, muito, muito o seu tempo, foi muito produtivo. A gente vai estar disponibilizando a live aqui, vai ficar por 24 horas aqui nos stories, depois a gente salva a gravação, fica disponível, te manda essa live aqui também, para que o pessoal possa entrar, consultar, tirar as dúvidas que a gente conseguiu sanar até o momento. Pode ser que quando o pessoal assistir já tenha mudado alguma coisa, a gente está no momento de muitas mudanças. Mas assim, só tenho a agradecer, foi muito rico o nosso papo aqui. Eu espero que tenha contribuído para quem nos assistiu. eu que queria agradecer você pelo convite. E quem tiver dúvidas, aí ele marcou o escritório, o Instagram do escritório, pode ligar aqui. Nossa equipe está preparada para ajudar todo mundo, né, nesse momento. E a gente está aqui para ajudar o próximo, né? O que vale hoje é. Eu acho que a união faz a força, né? Ninguém sozinho consegue mais nada. Então, nós estamos aqui para ajudar e para tirar as dúvidas todas que surgirem. Muito bem, muito obrigado, Joyce. A gente se despede por aqui. E logo mais tem alguma live aí para tirar a dúvida do pessoal. Até mais. Até mais, abraço.